tinha chamado 12 para um propósito especial, e nós vimos que um deles traiu o Senhor. Judas traiu o Senhor e se enforcou. Quando os apóstolos pensaram em substituir o Judas, eles lançaram sortes e escolheram um homem chamado Matias. Porque, obviamente, para um ministério apostólico, um ministério de Deus, eles pensaram, vamos pegar no irmão aqui da igreja, um irmão abençoado. Mas acontece que Deus faz coisas incomuns, e quem Deus tinha escolhido para apóstolo era o perseguidor Saulo. Por isso Deus apareceu daquela forma tão poderosa no caminho. E o ministério desse homem seria tão especial, porque a Bíblia nos diz que ele foi colocado para a luz dos gentios, que somos nós. Ele foi colocado para a luz dos gentios, e se somos gentios, nos convém atentar com muita diligência para as coisas que Deus, através dele, nos falou. Amém. Esse ministério era tão poderoso que ele chegou a dizer, o apóstolo Paulo chegou a dizer em Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, segundo o meu evangelho. Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O meu evangelho. Ora, era o evangelho de Cristo, sim, mas confiado a ele para ser entregue aos gentios, ele tinha convicção de que o homem seria julgado segundo aquele evangelho. Deus, através desse homem chamado Paulo, ele deu mandamentos à igreja. Você vai ver que a conduta da igreja, os rudimentos, muita coisa essencial para a nossa caminhada está nas cartas de Paulo. E ele mesmo afirmou que aquilo, quando ele disse que as mulheres não deviam pregar, em 1 Coríntios 14, verso 34, depois ele disse, se alguém cuida ser espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. Ou seja, não era ele. Ah, não, Paulo era machista, mas não, é mandamento do Senhor. Se você cuida ser espiritual, profeta, reconheça. E ele tinha um cuidado que quando ele emitia uma opinião particular dele, ele falava também. Ele dizia, digo eu, não Senhor. Aí ele fala, mas ele disse isso para aquele tempo. Porque... Não, é porque Deus estava mandando, dando mandamentos por ele. Amém. Agora, para as virgens, não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou o meu parecer. Aí era Paulo falando. Mas fora disso, era mandamento do Senhor. Amém. E ele sabia o trabalho que ele tinha tido. Foi difícil para ele. O Senhor Jesus Cristo apareceu e disse, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque ele, sendo judeu, ele, conhecendo aquele povinho que seguia esse tal de Jesus, ele achava que estava agradando a Deus ao persegui-lo. Porque ele, sendo judeu, ele sabia, todo judeu, os judeus sabem que lá no céu só existe um Deus. Os judeus não têm esse pensamento, ó, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, então é 3. Porque ele disse, façamos. Não. Os judeus sabem que em Deuteronômio 32, verso 39, Deus disse, vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Amém. Agora, se ali tivesse 3 pessoas, se Pai, Filho e Espírito Santo fossem 3 pessoas ali, ela vai ver de agora que nós o somos, e mais nenhum Deus conosco. Mas é um só Deus. Amém. E Paulo, sendo judeu, ele teria dificuldade de aceitar isso, porque quando Jesus Cristo veio, ele não se apresentou como sendo Deus. Mas ele disse, sou o Filho de Deus. Porque Deus é Espírito. E o que Deus veio fazer foi derramar o seu sangue pela igreja. Atos 20, verso 28, está escrito, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Agora, se em São João 4, 24 diz que Deus é Espírito, ora, como pode um Espírito derramar sangue?
se ele vir como filho, ele pode. Amém. Então ele fez um corpo, um tabernáculo de carne. Ele criou aquele embrião no ventre de Maria, para que ele pudesse pisar nessa terra como um ser mortal, como um homem, para sofrer as nossas tentações, para saber o que nós sofremos, para vencer as tentações e para dar a sua vida por nós. Amém. Agora acontece que quando ele chegou se apresentando como filho, aí os judeus falaram, pronto, Deus disse que está ele só lá e não tinha nenhum Deus com ele, como é que esse homem me aparece dizendo que é o filho? Eles sabiam, Isaías tinha dito, Isaías capítulo 9, verso 6, estava escrito, seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eles sabiam que o Messias seria Deus, os judeus sabiam. E Jesus chegou e falou, eu sou o filho. Mas tinha que vir como filho porque precisava sangrar pelo povo. Então para aquele judeu convicto, chamado Saulo, ele apareceu como uma luz resplandecente no caminho. E Paulo, você pode ver que ele logo chamou, quem és, Senhor? Ele sabia daquela luz que havia guiado os filhos de Israel, do Egito até a Palestina. Ele reconheceu as características daquela luz e ele sabia, é Senhor. Quem és, Senhor? Amém. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí Deus deu as coordenadas para ele, e lá mais na frente você vai ver Deus falando, ele é para mim um vaso escolhido. Agora o perseguidor passou a ser perseguido, passou a sofrer as aflições de Cristo e pregar para o povo que aquele realmente era o Cristo esperado. Creio, esse é o Cristo. E aí batiam nele e ele se alegrava, porque eles se alegravam, como disse o irmão, porque se achavam, olha, nós fomos achados dignos de sofrer por Jesus, sofrer pelo seu nome. E nós hoje que pregamos essa mensagem, nós sofremos pelo nome de Jesus. Nós somos rejeitados porque nós pregamos o nome de Jesus. O batismo no nome de Jesus. A Bíblia diz, tudo que fizerdes por palavra ou por obras, fazei em nome de Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então se tudo que é para fazer por palavra ou por obra em nome de Jesus, então é por isso que os apóstolos batizaram em nome de Jesus. Amém. Eles tiveram revelação. Eles sabiam que se Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Se ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Eu e o Pai somos um. E ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se Jesus disse, eu e o Pai somos um, se o Pai de Jesus é o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos diz, conforme o anjo disse para José, e se ele disse, eu e o Pai somos um, e se Jesus orou e disse, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, que nome havia ele manifestado? Era o nome, o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. E o diabo não gosta que nós pregamos isso. O diabo fica furioso, fica bravo. E os fariseus saíam para os cantos, para as beiradas e falavam, ó, é falso, aquilo é falso, eles estão errados, aquilo é engano. Mas quando eles chegavam diante de Jesus Cristo, eles tomavam um choque tremendo, porque ali estava a palavra de Deus, ali estava o Deus feito carne, o Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E agora esse Emanuel havia voltado em espírito. O Espírito Santo agora cruzou o caminho do perseguidor Saulo e tomou ele de uma forma tão poderosa que a coisa foi diferente. O Saulo, que era grande, que era estudado, agora se tornou um Paulo, que significa pequenino. E esse Paulo agora estava sofrendo pelo nome de Jesus. E era duro para ele, porque ele tinha que mandar o que Deus mandava. Se era para ficar para as mulheres estar caladas, ele tinha que dizer aquilo. Se era para ter ordem na igreja, quando se falasse em línguas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e haja intérprete. Se não tiver intérprete, esteja calado nas igrejas. Se Deus disse, eu tenho que falar. O que acontece hoje é que não há misericórdia.
Como o irmão disse aqui, eles não estão preocupados em salvar a alma. Porque se estivessem preocupados, eles pregariam a palavra, ainda que o povo todo os abandonasse. Oh, Deus. Pregar a palavra de Deus é estar disposto a ficar sozinho. Amém. Nós não estamos iludidos que teremos um grande grupo, não. Porque a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Agora, dizendo sobre esse grande apóstolo que Deus levantou, que trouxe luz para os gentios, eu quero falar o que aconteceu com seus ensinamentos, o que eles estão fazendo com seus ensinamentos. Oh, é para aquele tempo, é isso, Paulo disse isso por causa disso? Não, era mandamento do Senhor. E a Bíblia dizia, Jesus tinha dito para os discípulos que antes Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Jesus tinha dito para os discípulos, restauraria. Mas restaurar o quê? Restaurar o quê? Restaurar essas coisas, a verdade da palavra que está sendo pisada. O sal da terra se tornou insípido, mas Deus mandou o seu profeta, e uma igreja poderosa se tem levantado de novo. Ela não é poderosa em número, mas ela é poderosa em coragem para servir a Deus como a Bíblia nos manda. E quando este homem chamado William Marion Branham, que Deus mandou com o espírito e virtude de Elias, com sinais e maravilhas incontestáveis, testemunhas vivas hoje contam o que acontecia. Deus mostrava até o que as pessoas estavam pensando, e não era pouco. Quando esse homem teve aquela oportunidade de estar na sexta dimensão, quando ele disse assim, ora, Paulo terá que responder pelo grupo dele, então? A voz disse, sim, ele terá. Ele falou assim, então o meu grupo também vai passar, porque eu preguei o mesmo evangelho de Paulo. Amém. Que Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.